Olá, meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tenho esse canal no YouTube com o objetivo de trazer assuntos relacionados à nossa vida cristã, à nossa vida com Deus. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, fica a dica também, o convite para se inscrever. Compartilhe também com seus amigos e desta forma mais pessoas poderão estar ouvindo a palavra do Senhor a partir do conteúdo que é apresentado neste canal. O assunto deste vídeo é a respeito da carta de 1 João. Eu tenho alguns apontamentos aqui, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A primeira coisa que nós queremos falar a respeito da carta de João é quanto à sua autoria. Possivelmente a autoria se deva também ao apóstolo João. O apóstolo João foi uma testemunha ocular de Jesus. É o mesmo que escreve o Evangelho de João, agora também escreve as cartas de 1 João, 2 João e 3 João. O objetivo desta carta de 1 João seria possivelmente ajudar a igreja a refletir sobre como melhor andar com Deus em meio às ideias contrárias ao cristianismo. É bom sempre lembrar que a igreja estava no início da sua jornada, era a igreja primitiva, e muitas ideias contrárias ao cristianismo começam a surgir dentro da igreja, e é necessário então que os apóstolos, aqueles especialmente que foram testemunhas oculares de Jesus, possam trazer esta palavra de forma clara e fidedigna diante dos seus leitores. E o apóstolo João faz isso aí com muita maestria. A relação que se dá de João com seus ouvintes é como se fosse um presbítero, um homem mais velho, cuidando dos mais jovens. Por isto, em muitos momentos desta carta de 1 João, ele usa a expressão filhinhos. Filhinhos é uma expressão carinhosa usada, portanto, pelo apóstolo João. Ele também transmite a ideia de que há uma importância de fazer um contraponto, um equilíbrio entre fé e obras, que a nossa vida seja relacionada com Deus, mas também que seja relacionada com o nosso próximo. Em vários momentos da carta, ele mostra a importância de nós crermos em Deus, termos fé em Deus, mas também amarmos o nosso próximo, amarmos o semelhante. Aponta também a carta para a doutrina de Cristo, mostrando exatamente que Deus é Deus, Jesus é Deus e também é verdadeiro homem, é o Deus encarnado. Esta é uma doutrina também relacionada nesta carta de 1 João. No capítulo 5, especialmente, fala bastante a respeito deste assunto. E especialmente aqui, o apóstolo João quer mostrar que Jesus é o Senhor, é Deus, é Filho de Deus, especialmente contra os anticristos. Porque há capítulos, há textos aqui nesta carta de 1 João em que fala sobre os anticristos, e especialmente eles estavam começando a surgir dentro da igreja, e era necessário ter uma palavra contra estas pessoas que não defendiam a doutrina da cristologia, que eram os anticristos. É uma carta carinhosa que nós temos, então, nesse texto. Ele cuida da igreja, e ele compara a igreja como uma família, ele chama, então, os seus leitores como sendo filhinhos. Então, é uma carta carinhosa muito interessante que o apóstolo João traz para a igreja da sua época. Vamos, então, ao texto de 1 João, capítulo número 1. A minha ideia é ler os versículos e depois fazer alguns apontamentos e no final, então, trazer algumas aplicações para a nossa vida diária. Então, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, então, nós temos assim, do primeiro versículo até o versículo 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela temos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, este é o texto de 1 João 1, versículos 1 até o versículo número 4. Veja que os dois primeiros versículos falam a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. Nós poderíamos comparar esses dois versículos com o texto de João 1, versículos 4 e versículo 14, quando fala que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O Verbo é o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. E, portanto, esse início da carta de João tem semelhança com o Evangelho de João. E aqui também é um complemento sobre a vida eterna que nós temos através da morte de Jesus por nós. Em Cristo nós temos, portanto, a vida eterna. Isso são os dois primeiros versículos deste texto de 1 João, capítulo número 1. No versículo 3 fala de vós outros e fala de comunhão. Esse é o tema, são textos relacionados ao versículo 3. Vós outros aqui significa que todos os cristãos vão ler esta carta. Esta carta, então, ela é direcionada a toda a igreja. Comunhão aqui é mais do que amizade, é ter algo em comum, compartilhar algo. Nós temos comunhão com Cristo Jesus, nós temos comunhão uns com os outros. Isto é muito mais do que simplesmente uma amizade, mas nós temos uma comunhão de lealdade. Nós fazemos parte do mesmo corpo chamado corpo de Cristo, ou seja, nós somos a igreja. O versículo 5 agora, até o versículo 10, diz assim, versículos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esses são os versículos 5 até o versículo 10 dessa carta de 1 João, capítulo de número 1. Vamos então pontuar algumas coisas aqui a partir do versículo 5. Diz que dele ou nele não temos treva nenhuma, ou seja, Jesus é a luz, Deus é luz, não há mal em Jesus e ele é a verdade. É assim que nós entendemos esta referência deste versículo 5 em relação a Jesus ou em relação a Deus que é a luz. Versículo 6 é interessante quando diz que se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Comunhão com Jesus é andar na luz. Comunhão com Jesus é andar na luz. Aqui o assunto é coerência. Trevas é pecado. Trevas significam pecado. Então, se nós dissemos, eu mantenho comunhão com Jesus, eu ando com Jesus, então eu quero andar na luz. Eu não quero pecar sob hipótese alguma. Versículo 7. Se, porém, diz o texto, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa viver de forma honesta, de forma franca, de forma coerente, em atividades, em palavras, em pensamentos, em atitudes. Ou seja, a nossa vida toda precisa ser coerente. Se nós dissemos, eu estou na luz, eu estou em Jesus, eu tenho comunhão com Jesus, significa também que eu quero andar na luz, eu quero, de uma forma franca, honesta, coerente, nas minhas atitudes, nas minhas palavras e pensamentos, em tudo isso, eu quero andar no Senhor. Por quê? Porque Jesus é a luz, ele nos purifica de todo o pecado. Esse é o versículo de número 7. No versículo 8 aqui nós temos um texto interessante. Se dissermos que não temos pecado, diz o texto, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ninguém pode dizer ou afirmar que não tem pecado,
Porque o que é o pecado? O pecado é tudo que nós fazemos que é diferente daquilo que Deus quer de nós. Pensamentos, palavras, ações e também omissões consistem em pecado desde o nosso ventre. No Salmo 51, versículo 5, diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu sou pecador desde o meu ventre. Jesus afirma que a natureza é corrompida e ela não é capaz de fazer coisas boas. Em nenhum momento nós somos capazes de fazer boas coisas, porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós não podemos afirmar, sob hipótese alguma, que nós não temos pecado, porque diariamente o pecado nos assedia para o mal. E Jesus quer nos purificar deste pecado, quer nos purificar, e Ele faz isso através da sua morte na cruz com o derramamento do seu sangue por todos nós. Versículo 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é justo. Jesus é justo. Ele é fiel nas suas promessas e mantém a sua palavra. Então nós podemos confessar a Ele os nossos pecados, pedir perdão por todos eles, e Jesus nos dá o perdão. Através do seu derramamento de sangue na cruz, suas palavras está consumado. São palavras que ecoam até os dias de hoje para cada um de nós. E o versículo 10: Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Afirmar que não tem pecado é fazer Deus de mentiroso. Se nós não queremos fazer Deus de mentiroso, porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece a nossa vida, conhece todo o nosso ser. Sob hipótese alguma, então, nós podemos dizer que nós não temos pecado, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus quer estar em nós. A sua palavra, o verbo, Jesus, quer estar em nós. Assim nós concluímos os apontamentos desse texto de 1 João 1 a 10. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. A primeira delas, cremos na divindade e humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim nós cremos. Segundo ponto, comunhão se dá quando há troca. Nós temos comunhão com Deus, nós afirmamos que conhecemos a Deus, temos fé em Deus, e ao mesmo tempo Deus nos ajuda, Deus contempla com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas a nossa resposta, portanto, deve continuar sendo uma resposta de comunhão com o nosso Deus por toda a bondade e misericórdia, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Portanto, comunhão se dá quando há troca. Um terceiro aspecto, uma vida com Deus é uma vida na luz. E esta vida com Deus é pautada na coerência. As minhas atitudes, minhas palavras, ações, pensamentos, tudo isto deve ser coerente com a nossa vida na luz. Estando na luz, estando em Deus, a nossa vida é pautada com coerência a partir dessa nossa ação, do nosso estado de estarmos juntos com o nosso Deus. Um outro aspecto importante que eu quero ressaltar é que reconhecer o pecado é sinal de maturidade espiritual. Maturidade espiritual se dá quando eu entendo cada vez mais na minha vida o quanto eu estou afastado de Deus, o quanto as minhas atitudes e palavras não são coerentes com a minha fé cristã. E eu preciso então ter esta maturidade para entender de que tais atitudes, tais palavras, tais pensamentos não são coerentes com a minha fé em Cristo Jesus. Então essa maturidade espiritual fará com que eu reconheça o meu pecado. Outro aspecto importante que eu quero ressaltar é de que Deus é real, Deus é verdadeiro e Deus não aceita mentira. O pai da mentira é o diabo, todos nós sabemos disso, mas Deus é real, Deus é verdadeiro e nós estamos no verdadeiro, nós estamos em Deus. Então, neste primeiro capítulo, João parece que quer despertar os leitores da sua carta a olharem para Jesus, a olharem para Deus como Senhor das suas vidas. Que sejam sensíveis aos cuidados de Deus na sua vida e moldem as suas vidas em arrependimento verdadeiro e sirvam ao Senhor. Então, estas são algumas palavras referente ao primeiro capítulo desta carta de João.
Espero ter contribuído um pouco com a sua formação a respeito desse assunto. Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato conosco e Deus abençoe a sua meditação a partir desta palavra do Senhor. Um grande abraço e, mais uma vez, a bênção de Deus.